Olha só que reviravolta! 5 anos depois do 6 de janeiro e os perdoados estão de volta. Só que eles não estão em Washington para agradecer, não. Pelo contrário, eles querem retribuição. Bora entender que história é essa. Então, imagina a cena. 5º aniversário do ataque ao Capitólio. O clima com certeza tá pesado. E bem ali, um grupo de manifestantes que tinha sido perdoado, os chamados J-Sixers, né, por causa da data 6 de janeiro, tá de volta nas ruas. E a mensagem deles, olha, é um verdadeiro nó na cabeça, cheia de contradições. E para entender o que está movendo essa galera toda, basta ouvir o Henrique Tarrio, um dos organizadores do protesto. Ele resumiu tudo em 2 palavras bem fortes. Buscamos retribuição. Pronto. Isso já dá o tom de como o dia ia ser, né? Cheio de exigências e, claro, de confrontos. E é aqui que o negócio fica curioso. Pensa bem. Por um lado, eles agradecem ao Trump por terem sido perdoados pela liberdade. Mas, ao mesmo tempo, estão lá criticando duramente o próprio governo que os libertou. É uma dinâmica bem complexa, né? A lealdade a uma pessoa pode ser total, mas a confiança na estrutura que essa pessoa comanda, nem tanto. Esse paradoxo é o que define o protesto inteiro. A fala desse manifestante perdoado, o Barry Ramey, ela é perfeita para ilustrar isso. Ele diz com todas as letras que é leal ao Donald Trump, mas que essa lealdade não vai até a administração dele. Ou seja, ele e muitos outros separam completamente a pessoa da máquina do governo. Tanto que apontaram o dedo diretamente para figuras como a procuradora-geral Pam Bondi e o diretor do FBI, Kash Patel. Na cabeça deles, o sistema não estava jogando no mesmo time. Ok, mas para a gente entender de verdade como é que chegamos nesse ponto, vale a pena dar uma olhadinha para trás, né? Ver qual foi a jornada desse grupo nos últimos 5 anos. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar tudo. Começa lá em janeiro de 2021, com o ataque ao Capitólio. Depois, a gente tem um período longo de 2021 a 2024 de prisões, julgamentos, condenações. Aí, em 2025, vem a virada. O presidente Trump concede os perdões. E isso, claro, abre o caminho para janeiro de 2026, com esses mesmos manifestantes voltando para Washington. Cada um desses pontos foi um passo decisivo nessa história. E não estamos falando de pouca gente, não. O número é bem expressivo. Quase 1.600 pessoas. Pensa só. Indivíduos que foram perdoados ou tiveram as sentenças reduzidas por causa do que aconteceu no 6 de janeiro. Então não é um grupinho isolado, é um número considerável de pessoas, que agora se sentem com poder para exigir mais. Beleza, então vamos direto ao ponto. O que eles estão exigindo? Porque como a gente viu, não é só gratidão pela liberdade. Esse pessoal voltou com uma lista de reclamações bem específica, bem detalhada. A grande questão é essa, né? O que eles querem exatamente? Agora que estão livres, o que mais eles poderiam pedir? A resposta mostra que as ambições vão bem longe. Basicamente, as demandas deles se dividem em 3 frentes. A primeira é a retribuição. Eles querem que as autoridades que eles culpam pelas mortes de outros manifestantes sejam responsabilizadas. A segunda é grana, reparações financeiras pelo tempo que passaram na cadeia e pelas carreiras que perderam. E a terceira é uma reforma do sistema prisional, baseado no que eles mesmos viveram lá dentro. Essa fala do Guy Heffit, por exemplo, dá uma dimensão mais humana para essa questão das reparações. Ele diz que está começando do zero, que perdeu tudo. Na visão dele e de muitos outros, eles deveriam receber algo de volta pelo que foi tirado deles. Não é só sobre estar livre, é sobre ter a vida de volta. Bom, como era de se esperar, essa marcha não foi um mar de rosas. A recepção foi, dividida. Gerou muita polêmica, muita oposição. Vamos dar uma olhada em como as coisas aconteceram. No papel, oficialmente, o evento era para ser uma homenagem, sabe? Uma coisa mais séria, em memória da Ashley Babbitt e de outros manifestantes que morreram durante o ataque. Esse era o discurso. Só que na prática, o clima era outro, bem diferente. A fala do Samuel Lazar, outro manifestante perdoado, mostra isso. Ele diz que era uma celebração gratificante em desafio à tirania. Ou seja, o tom era muito mais de comemoração, de desafio, do que de luto. E essa confusão toda se refletiu até no jeito que eles interagiram com a polícia. De um lado, você via eles cercando um grupo de policiais, vaiando, gritando vergonha, chamando de bandidos assassinos. Mas aí, um pouco depois, você via outros manifestantes agradecendo, quietinhos, a outro grupo de policiais. A polícia, por sua vez, fechou um trecho enorme da avenida e se focou em manter os dois lados separados.
E, claro, do outro lado da rua, os contra-manifestantes. A divisão era gritante, literalmente. Eles estavam com megafones, gritando insultos, chamando os manifestantes de criminosos. O clima era de tensão pura no ar. Às vezes, uma palavra só já diz tudo, né? E a palavra que ecoava do lado dos contra-manifestantes era terroristas, um grito direto que resumia bem o que eles sentiam. O depoimento do Spencer Pilcher, que estava no contraponto, dá uma ideia bem clara desse sentimento de repulsa. Para ele, ver aqueles criminosos violentos, como ele disse, voltando ao local do crime para se gabar, era algo que o deixava com ânsia de vômito. Ele não via homenagem nenhuma ali, só provocação. Mas sabe o que foi talvez o mais interessante de tudo? Quem não apareceu. Figuras importantes, aliados de peso como Stephen K. Bannon, gente da administração Trump, ninguém deu as caras. Isso levanta uma pulga atrás da orelha, né? Será que foi um sinal de cautela? E essa ausência dos aliados nos leva direto para a pergunta final. E agora? Qual o próximo passo desse movimento? O futuro deles parece bem incerto. Porque a realidade é a seguinte: mesmo com o perdão presidencial no bolso, eles continuam sendo figuras que dividem muito as opiniões. Para os críticos, eles são vistos com nojo, e até mesmo os aliados mais moderados olham para eles com um pé atrás. Isso torna a vida deles bem difícil na hora de conseguir apoio para essas novas demandas. E a gente termina com essa reflexão no ar. O que acontece quando um perdão já não é o suficiente? Até onde vai a lealdade? É uma questão que toca no ponto central desse conflito entre gratidão e exigência. E faz a gente pensar sobre a natureza da lealdade política, né? O que acontece quando o movimento espera mais do que o seu líder está disposto a dar?